As temperaturas gélidas de dezembro de 1944, quando a Força Expedicionária Brasileira ocupou posições nos Apeninos, na Itália, eram brutais. O frio cortava o ar e a neve caía incessantemente enquanto os soldados tremiam nas trincheiras. Pedro, um jovem soldado, sentiu o metal gelado do seu fuzil nas mãos e estremeceu. Estava na frente de batalha havia semanas, e a incerteza da guerra pesava sobre ele. Em meio ao silêncio gélido ao seu redor, sentia uma profunda saudade de calor e segurança. A lembrança de sua família no Brasil, vivendo sob o sol quente, fez seus olhos se encherem de lágrimas. Mergulhado em pensamentos, Pedro apertava com força sua garrafa térmica. Era um presente de sua mãe, uma panela simples, porém resistente, que lhe lembrava o aconchego do lar. O café fumegante dentro dela era seu pequeno raio de sol em meio ao frio. Ele inspirou o aroma familiar e acolhedor e sentiu uma réstia de esperança surgir dentro de si. Nesse momento de tensão interna, enquanto se preparava para o próximo turno de vigia, uma sensação de alívio o invadiu. A garrafa térmica, que custara apenas 20 cruzeiros, era mais do que um simples recipiente para líquidos. Era um símbolo do que ele e seus companheiros precisavam naqueles tempos sombrios: calor, conforto e uma conexão com o lar. Com o passar do tempo, os homens frequentemente comentavam sobre as mais recentes tecnologias americanas que supostamente os ajudariam a sobreviver ao frio extremo. Mas apesar dos equipamentos avançados, muitos aparelhos falharam. Os sistemas de aquecimento pararam de funcionar, as rações congelaram e a tecnologia que consideravam essencial não resistiu às condições climáticas implacáveis. Pedro observava seus camaradas frustrado enquanto tentavam se aquecer com as rações americanas. A sopa congelava em minutos e os aquecedores prometidos falhavam constantemente. Era frustrante e parecia um castigo. Em meio a esse desespero, enquanto as temperaturas continuavam a cair, Pedro vivenciou uma virada. Ele passou a enxergar a garrafa térmica que sua mãe lhe dera não apenas como um objeto pessoal, mas como uma fonte de esperança. Os outros soldados logo perceberam que aquele pequeno recipiente era uma arma milagrosa contra o frio. Pedro a enchia regularmente com café quente e compartilhava com seus camaradas. Os pequenos goles que desfrutavam juntos criavam uma atmosfera de camaradagem e solidariedade em meio ao caos. Certa manhã, enquanto Pedro estava de guarda, viu seus camaradas no extremo oposto do campo de trincheiras. Seus rostos estavam pálidos de frio, mas quando tomaram um gole de sua garrafa térmica, seus olhos brilharam. Naquele instante ele percebeu: uma bebida quente valia mais do que uma barraca inteira cheia de cobertores. Esses pequenos momentos de calor e alegria eram o que os mantinha vivos. Pedro não pôde deixar de refletir sobre a diferença simples, porém significativa, que sua garrafa térmica havia feito. Ali, em suas mãos, ele segurava não apenas um recipiente, mas um símbolo de esperança e humanidade em meio ao frio da guerra. E enquanto se preparava para o que estava por vir, sabia que lutava não apenas por si mesmo, mas também por seus camaradas, que dependiam de sua pequena arma contra o frio. Meses antes, em setembro de 1944, Pedro fora enviado para a frente de batalha com um grupo de recrutas. Estavam cheios de esperança e determinação para defender o país. Mas ao chegarem à Itália, depararam-se com desafios inimagináveis. O frio que enfrentaram como soldados recém-alistados era implacável. Dia após dia, congelavam e seus equipamentos eram inadequados para as condições gélidas. Pedro se lembrava da primeira vez que tentaram se aquecer com as rações americanas. A sopa congelava nas panelas em poucos minutos e os aquecedores prometidos quebravam com frequência. Era frustrante e parecia um castigo. Durante a primeira semana,
Os recém-chegados se reuniram em volta da fogueira bruxuleante e compartilharam histórias de sua terra natal. Falaram das noites quentes, dos mercados coloridos e das risadas de suas famílias. Mas quanto mais tempo permaneciam no frio, mais esse calor se dissipava. Os dias ficavam mais curtos e as noites pareciam intermináveis. Pedro percebeu a inquietação nos rostos de seus companheiros. A camaradagem que os unira no início começou a ruir à medida que o frio ameaçava corroer seu moral. Os soldados tentaram escrever cartas aos seus superiores para chamar a atenção para as necessidades urgentes. "Precisamos de equipamentos melhores, roupas quentes", escreveu Pedro numa carta desesperada. Mas as respostas que recebiam eram frequentemente padronizadas e não ofereciam soluções reais. Entretanto, Pedro descobriu que a garrafa térmica que sua mãe lhe dera era uma ferramenta indispensável no frio. Era leve, resistente e cabia perfeitamente em sua mochila. Pedro começou a enchê-la regularmente, tornando-a um elemento essencial para sua sobrevivência. Com o passar das semanas, a situação na trincheira tornou-se cada vez mais tensa. A cada novo dia, os soldados retornavam de seus postos de guarda frustrados. Seus rostos estavam marcados pelo frio e pela tensão constante. Ouviam histórias de outras unidades que desfrutavam de melhores condições e equipamentos. O sentimento de injustiça os corroía. Pedro percebeu que a garrafa térmica que sempre carregava atraía cada vez mais atenção. Quando compartilhava o café quente com seus camaradas, o frio e os horrores da guerra pareciam desaparecer por um breve instante. O calor do café tornou-se parte indispensável de sua rotina. Certa vez, numa tarde particularmente fria, quando a neve caía em abundância e a visibilidade era extremamente reduzida, os soldados se reuniram em volta de Pedro. "Dê-nos algo para beber, irmão", disse um de seus camaradas, que mal conseguia suportar o frio intenso do inverno. Sem hesitar, Pedro lhe entregou sua garrafa térmica e o soldado bebeu avidamente. "Uma bebida quente vale mais do que uma barraca inteira cheia de cobertores", murmurou ele com um sorriso, enquanto sentia o calor se espalhar por seu corpo. Naqueles momentos, Pedro sentiu que podia fazer uma diferença maior. Ele não era apenas um simples soldado. Tornou-se um símbolo de esperança para seus camaradas. Esses pequenos atos de humanidade não só ajudaram a superar o frio, como também criaram uma comunidade onde todos se preocupavam e se apoiavam mutuamente. Durante as longas noites, quando o vento assobiava pelas trincheiras e a tempestade de neve parecia interminável, Pedro começou a perceber que a verdadeira força não residia na tecnologia, mas na solidariedade e na humanidade que compartilhavam. A garrafa térmica tornou-se mais do que um simples item prático, tornou-se o coração da sua unidade, um pequeno, mas significativo farol de luz na escuridão da guerra. Em uma manhã gélida, enquanto Pedro fazia a guarda, o frio era quase insuportável. A geada endurecera até as menores rachaduras no chão, e o ar estava tão denso que cada respiração doía. Ao observar o campo de batalha coberto de neve, ele notou os rostos de seus camaradas na extremidade da trincheira. Estavam pálidos e exaustos, os olhos denunciando o cansaço e a luta contra o frio. Mas, ao darem um gole em sua garrafa térmica, o inesperado aconteceu. Seus rostos se iluminaram. Um raio de luz em meio ao cinza gélido. Pedro respirou fundo, deixando-se inspirar pelo calor do café fumegante em sua garrafa térmica. O aroma familiar preenchia o ar frio, permitindo-lhe esquecer momentaneamente os horrores da guerra. Ao seu redor, o mundo parecia ter parado. Os sons da guerra, o estampido dos tiros, os gritos dos soldados, pareciam se dissipar ao fundo, enquanto o vapor que subia da garrafa térmica pairava no ar frio. Foi um breve, mas precioso momento de paz que lhe deu forças para continuar.
Ele notou um de seus camaradas, João, encolhido e tremendo num canto da trincheira. João tinha apenas 18 anos e experimentara os horrores da guerra pela primeira vez na vida. Pedro lembrou-se de quantas vezes conversaram sobre seus sonhos, sobre a vida depois da guerra. Agora, João parecia não ter forças para suportar. Pedro aproximou-se dele e entregou-lhe a garrafa térmica. Uma bebida quente vale mais do que uma barraca inteira cheia de cobertores, disse com um sorriso. João tomou um gole generoso e, imediatamente, seu rosto se iluminou. Obrigado, irmão, sussurrou enquanto o calor do café o envolvia. Naquele instante, Pedro percebeu que a garrafa térmica era mais do que um simples recipiente para líquidos. Era um símbolo de esperança e sobrevivência, um sinal de solidariedade entre os soldados. Ao passar a garrafa térmica para seus camaradas, sentiu o pequeno gesto elevar o ânimo deles. Seus rostos, antes marcados pelo frio e pelo medo, agora exibiam uma nova luz. Era como se o frio tivesse sido momentaneamente vencido, e todos compartilhassem aquele precioso momento de camaradagem. Pedro não conseguia deixar de refletir sobre o profundo impacto que aquela pequena garrafa térmica tivera no moral de sua unidade. Quando outras tecnologias falharam, essa simples invenção brasileira se tornou uma tábua de salvação. Ela mantinha não apenas os líquidos aquecidos, mas também o ânimo da equipe. Esse calor os ajudava a suportar o frio, tanto físico quanto emocional. Os dias se passaram e o frio parecia interminável. Mas, em meio aos desafios, algo floresceu: a determinação dos homens. A cada gole da garrafa térmica, sua vontade de perseverar e lutar se fortalecia. Pedro observava os soldados compartilharem suas histórias e sonhos, enquanto se reuniam em volta da garrafa térmica. Cada xícara de café não era apenas uma bebida. Era um momento de solidariedade, uma promessa de que estariam ali uns pelos outros, não importando o quão rigoroso fosse o inverno. Com a queda contínua das temperaturas e a neve caindo sem parar, a dependência deles dessa invenção simples aumentou. Pedro tornou-se o guardião da garrafa térmica, e cada olhar para ela o lembrava de que a sobrevivência dependia não apenas de tecnologia sofisticada, mas também das pequenas soluções humanas que muitas vezes faziam toda a diferença. E enquanto saboreava o gole quente de café, ele sabia que juntos eles eram fortes e que, enquanto tivessem um ao outro, poderiam superar qualquer desafio. Enquanto Pedro saboreava os goles quentes de café, começou a refletir sobre o significado mais profundo daquela pequena garrafa térmica. O frio constante ao redor parecia não apenas exaurir fisicamente os soldados, mas também destruir seus espíritos. Segurando a garrafa térmica nas mãos, ele sentiu o calor do café não só permear seu corpo, mas também despertar nele uma espécie de esperança e determinação. Enquanto observava meus camaradas usando a garrafa térmica, comecei a pensar que éramos mais do que apenas soldados, refletiu ele. Somos irmãos, unidos pelos mesmos medos e esperanças. E em uma guerra que exige tanto de nós, são as pequenas coisas que fazem toda a diferença. A lembrança das escassas rações que tinham que suportar e da tecnologia que frequentemente o deixava na mão, tornou-se dolorosamente nítida. No ambiente gélido em que lutavam, não era a tecnologia sofisticada que ajudava, mas sim soluções humanas simples que muitas vezes faziam a diferença decisiva. Pedro percebeu que, enquanto os outros soldados tomavam café, começaram a contar histórias. Falavam de suas famílias, seus sonhos e as vidas que haviam deixado para trás. Essas histórias, contadas no frio dos Apeninos, forjaram um laço que se tornou cada vez mais estreito e forte. Ali, em meio ao caos e ao desespero, encontraram consolo e companheirismo. Esses pequenos momentos se tornaram os pontos de luz em seu cotidiano, e a garrafa térmica era como um santo graal,
não apenas proporcionando calor, mas também mantendo vivas as memórias. Pedro pensou em sua mãe, que lhe dera a garrafa térmica, e se perguntou se ela sabia o quanto ela havia se tornado importante para ele. Esses pensamentos eram como um bálsamo para sua alma e o ajudavam a suportar a solidão e o desespero da guerra. Enquanto observava seus camaradas desfrutarem do café, ele percebeu que o simples ato de compartilhar carregava um significado mais profundo. Não estamos sozinhos, pensou. Fazemos parte de algo maior. Não estamos lutando apenas pelo nosso país, mas uns pelos outros. Naquele momento de compreensão, Pedro sentiu uma nova determinação surgir dentro de si. A garrafa térmica, que a princípio era apenas um utensílio prático, agora se tornara um símbolo de sobrevivência e comunidade. Pedro começou a fazer planos. Ele queria garantir que todos os soldados da unidade tivessem acesso a café quente para elevar o moral e manter a determinação. Se pudermos nos apoiar mutuamente, vamos superar o inverno, pensou ele, e também enfrentaremos juntos os desafios que virão. Com essa determinação, Pedro começou a se conectar mais com seus camaradas. Ele organizava pequenos encontros nas trincheiras, onde compartilhavam não apenas café, mas também histórias e canções. A garrafa térmica tornou-se o ponto central desses encontros, e cada gole era uma promessa de que juntos eles eram fortes. Nesses momentos de camaradagem, Pedro sentia o frio ao redor deles se dissipar. O poderoso laço que haviam forjado por meio de suas experiências compartilhadas se fortalecia a cada gole quente. Os pequenos encontros tornaram-se parte integrante de suas vidas. Pedro percebeu que não era apenas o calor do café que os unia, mas a humanidade que compartilhavam. Em meio à guerra, eles vivenciaram uma espécie de magia que dissipou a escuridão. Um lembrete de que, mesmo nos momentos mais difíceis, pequenos gestos de compaixão e solidariedade podiam fazer toda a diferença. Os dias se passaram, e apesar do frio implacável, a camaradagem entre os soldados da Força Expedicionária Brasileira continuou a florescer. Pedro, que a essa altura já havia assumido um papel central em sua unidade, começou a organizar reuniões regulares na trincheira. Esses encontros eram mais do que simples oportunidades para tomar um café quente. Tornaram-se um meio de apoio mútuo e motivação. Certa noite, enquanto a neve caía suavemente e a escuridão envolvia o acampamento, os soldados se reuniram em volta de Pedro. O brilho de uma pequena fogueira iluminava seus rostos, enquanto Pedro enchia a garrafa térmica com café fumegante. Esta noite, não queremos apenas beber, mas também compartilhar nossos pensamentos, sugeriu ele. Os homens o olharam com expectativa, prontos para se abrir. Carlos, um soldado do grupo, foi o primeiro a falar. Sinto falta do riso da minha irmã e das histórias que ela contava. Pedro percebeu como as lembranças de dias mais quentes iluminaram o rosto de Carlos. Logo depois, outro soldado falou das festas em sua cidade, da música, da dança e da alegria que vivenciavam. Essas histórias criaram uma conexão que, por um instante, afastou o frio. Pedro ouviu atentamente e encheu a cafeteira novamente. São esses momentos que nos unem, disse ele. As lembranças de nossos entes queridos nos dão forças para seguir em frente. Essas conversas logo se tornaram um ritual que elevou significativamente o moral do grupo. Não era apenas o café que os aquecia. Era a sensação de que não estavam sozinhos. Cada vez mais soldados se juntavam aos encontros. A garrafa térmica tornou-se importante, não só para Pedro e seu grupo original, mas também para outros que buscavam um pouco da esperança e da humanidade que a guerra lhes havia roubado. As noites ao redor da fogueira e as histórias sobre sua terra natal se tornaram um raio de luz em suas vidas sombrias. Certa noite,
Pedro percebeu como João, o jovem soldado que inicialmente se mostrara tão hesitante, agora compartilhava com entusiasmo sua própria história. "Aprendi a fazer o melhor café com a minha avó", começou ele, e os outros riram e pediram que ele compartilhasse a receita. Essas lembranças de família e lar fortaleceram o vínculo entre os homens. Pedro sabia que os desafios que ainda enfrentavam eram grandes, mas a comunidade que haviam formado lhe dava confiança. A garrafa térmica não era mais apenas um utensílio prático. Havia se tornado um símbolo de esperança e humanidade. Em meio ao caos da guerra, eles vivenciaram uma espécie de magia que penetrava a escuridão. Seus pequenos encontros não apenas ajudavam a superar o frio, mas também forjavam um profundo senso de conexão. Juntos, eles eram fortes e estavam prontos para enfrentar qualquer desafio que a guerra pudesse trazer. O frio do inverno parecia interminável, e os desafios enfrentados pelos soldados da Força Expedicionária Brasileira aumentavam a cada dia. Apesar dos fortes laços e do calor humano que Pedro e seus camaradas encontravam nos momentos compartilhados, as ansiedades da guerra permaneciam sempre presentes. As tensões dentro da unidade aumentavam, e as divergências sobre táticas e recursos escassos eram comuns. Certa noite, uma discussão acalorada irrompeu entre Jorge e Rafael. "Deveríamos dividir as rações igualmente, senão todos ficaremos fracos demais para lutar", exclamou Jorge. Rafael retrucou: "Mas temos que pensar estrategicamente. Se nos separarmos, isso pode colocar toda a unidade em perigo." A discussão rapidamente se intensificou, envolvendo outros soldados. Pedro observava com preocupação enquanto o frio e a pressão da guerra exacerbavam os ânimos. Ele sabia que aquela discussão não era apenas sobre rações, era fruto de medo e desespero. Num momento de lucidez, Pedro levantou-se de um salto e exclamou: "Parem com isso! Estamos aqui para nos apoiar, não para nos destruir." Sua voz dissipou a tensão acumulada. "Lembrem-se do que esta lata nos trouxe: calor, companheirismo e esperança." Ele ergueu a garrafa térmica que sempre carregava consigo. "Vamos compartilhar o café e trabalhar juntos. Se nos apoiarmos mutuamente, podemos superar esses desafios." Enquanto servia o café nas xícaras e as distribuía, sentiu a raiva inicial dos homens diminuir. O aroma quente do café preencheu o ar frio e ajudou a aliviar a atmosfera tensa. Lentamente, os soldados começaram a resolver suas diferenças. "Talvez todos nós tenhamos alguma responsabilidade", murmurou Rafael, segurando sua caneca. Jorge assentiu em concordância. "Sim, não devemos nos concentrar no negativo, mas sim no que nos une." A discussão passou dos conflitos para as soluções. Pedro observou como os homens compartilharam suas preocupações sobre rações e estratégias de forma construtiva. Eles discutiram como poderiam distribuir os recursos de maneira mais justa e melhorar a cooperação entre eles. Pedro sentiu alívio. A frieza que os envolvia ainda estava presente, mas as pessoas ao seu redor haviam se fortalecido com o desafio compartilhado. Esses pequenos passos que deram para superar suas diferenças criaram um senso de união e fortaleceram sua determinação em continuar lutando. Nos dias seguintes, Pedro percebeu uma mudança palpável na unidade. Os homens estavam dispostos a assumir a responsabilidade uns pelos outros e a compartilhar suas experiências. Essa cooperação recém-descoberta os ajudou a lidar melhor com as duras condições e a se apoiarem mutuamente em momentos difíceis. Pedro sabia que eles enfrentariam muitos desafios, mas agora estavam unidos e prontos para lutar juntos pela sobrevivência. Os meses frios nos Apeninos se arrastavam e os soldados da Força Expedicionária Brasileira haviam se acostumado às duras condições. Pedro observou como a unidade não apenas sobrevivia, mas também crescia em força e coesão.
Através de suas experiências compartilhadas, eles se tornaram uma família, suportando juntos as dificuldades da guerra. Certa manhã, receberam ordens para se prepararem para uma ofensiva decisiva. A tensão era palpável enquanto os homens se reuniam em torno de Pedro. As conversas, que antes eram repletas de encorajamento, deram lugar a um silêncio opressivo. Pedro sabia que aquele era um ponto de virada para eles. Passamos por muita coisa e nos unimos aqui, começou ele. Quando formos para a batalha, temos que pensar uns nos outros. Somos irmãos. O medo nos rostos de seus camaradas era evidente. Pedro se lembrou da garrafa térmica que os mantivera aquecidos durante muitas noites frias. Vamos tomar um último gole de café antes de partirmos. Isso nos dará o calor que precisamos. Ele encheu canecas com café quente e as distribuiu aos seus camaradas. Enquanto bebiam juntos, parte da frieza e da inquietação em seus corações se dissipou. Somos fortes, disse Pedro, e vamos superar este desafio, juntos. Chegou o dia da ofensiva e os soldados tomaram suas posições. O barulho da guerra ao redor era ensurdecedor, mas Pedro sentia uma determinação dentro de si. As lembranças das noites que passaram juntos, as histórias e as risadas lhe davam forças. Quando o tiroteio começou, Pedro pensou em seus camaradas e em quão longe eles tinham chegado. Em meio ao caos, eles permaneceram ombro a ombro. O café que compartilharam tornou-se um símbolo de esperança, um símbolo que carregaram consigo durante toda a batalha. A ofensiva foi feroz, mas a determinação dos homens era inabalável. Eles lutaram não apenas por seu país, mas também uns pelos outros. Conforme a batalha se aproximava do fim, Pedro contemplou os rostos de seus camaradas e viu em seus olhos a expressão da vontade de sobreviver. Embora tivessem sofrido perdas, também haviam alcançado uma vitória que transcendia o âmbito puramente militar. A comunidade que eles haviam construído era forte e inabalável. Pedro sabia que eles não estavam lutando apenas pela guerra, mas também pela memória daqueles que haviam perdido. Essa memória se tornou parte de sua identidade. Enquanto se reuniam após a batalha para homenagear seus camaradas caídos, Pedro segurava a garrafa térmica. Jamais os esqueceremos. Suas memórias permanecem vivas em nós e continuamos a luta por eles. Essas palavras ecoaram no silêncio enquanto os soldados inclinavam a cabeça, em um gesto de gratidão pelos momentos e amizades que compartilharam.